Queridos do quinto ano, hoje é a nossa aula de geografia, tá, amores? Das páginas 314 a 318. Então vamos lá, sigam-me os bons. Hoje iremos ver região sudeste, tá? Vamos começar. A região sudeste é formada por 4 estados que juntos ocupam uma área de aproximadamente 925 mil quilômetros quadrados. Veja a formação dessa região no mapa ao lado. Olha só, quais são os estados, meus amores? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Capitais: Minas Gerais, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Clima e vegetação, certo? O clima predominante na região é o tropical típico, ou seja, verões quentes e chuvosos e invernos secos com temperaturas amenas. Esse clima favoreceu o desenvolvimento de diferentes formações vegetais nativas na região. No entanto, grandes extensões de formações vegetais nativas foram muito alteradas no Sudeste, principalmente por causa da expansão dos centros urbanos e das atividades econômicas, por exemplo, da Mata Atlântica, nome dado à porção da floresta tropical próximo do litoral. Restam apenas 7% da vegetação nativa no Sudeste. Aqui a gente tem, a vegetação nativa e áreas alteradas. Aqui nós temos a legenda para que a gente possa identificar. Floresta tropical, esse lado aqui. Mata das Araucárias, bem pouquinho, lá embaixo, ó, Cerrado aqui para cima. Caatinga, já chegando um pouquinho aqui na fronteira entre Minas Gerais e Bahia, tá? Vegetação litorânea, aqui bem no litoral, aqui em São Paulo, aqui no Espírito Santo. Campos, bem aqui no meio, em Minas Gerais, tá? E áreas alteradas, toda essa região aqui, certo? Relevo e hidrografia, página 315. Os rios volumosos que percorrem por relevo de planalto favorecem a geração de energia elétrica no Sudeste. Por isso, em muitos rios como Tietê, Parapanema, São Francisco, Grande Parnaíba, foram construídas usinas hidrelétricas que fornecem energia para os estados do Sudeste e para outras regiões do país. Então, gente, aqui é a usina hidrelétrica de Furnas, instalada no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista da Glória, em Minas Gerais, tá? Aí aqui é atividades. Observe a fotografia abaixo e responda as questões do caderno. Quais são as questões? Qual formação vegetal está retratada na fotografia? Mata Atlântica, floresta tropical. Além dessa, que outras formações vegetais são nativas da região sudeste? Mata das Araucárias, Cerrado, a Caatinga e a vegetação litorânea e os campos, tá? Que motivos levaram à devastação da maior parte das formações vegetais do Sudeste? Quais foram os motivos? Grandes extensões de vegetação nativa foram significativamente alteradas com a expansão dos centros urbanos e das atividades econômicas da região Sudeste. De acordo com o mapa da vegetação nativa e áreas alteradas da página 314, quais são os estados da região Sudeste ainda não contam com a presença da floresta tropical? A floresta tropical está presente em poucas áreas dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Página 316, a gente tem aqui a população, tá? Então, assim, entre as regiões brasileiras, a região sudeste é a que apresenta a maior quantidade de habitantes, aproximadamente 88 milhões de pessoas, o que corresponde a 42% da população brasileira. A região possui também a maior proporção de habitantes vivendo na área urbana. De cada 100 pessoas, 93 moram nas cidades. O êxodo rural, o crescimento natural da população e a chegada de imigrantes estão entre os principais motivos do intenso aumento da população e o crescimento desordenado das maiores cidades do Sudeste. Então, veja o gráfico a seguir, a redução da população rural e o crescimento da população urbana no Sudeste ao longo do tempo. Então, nós temos aqui, pessoal, região Sudeste, população urbana e rural, 1940 a 2015.
tá? Azul rural, laranjinha urbana. E a gente vai acompanhando o crescimento, olha só, certo? Do campo para a cidade. Essa migração populacional do campo para a cidade, observada no gráfico acima, não ocorreu apenas na região sudeste. Na maior parte das cidades brasileiras, esse movimento da população do campo para os centros urbanos foi impulsionado pela redução de oportunidades de trabalho e renda no espaço rural. Muitas pessoas também foram atraídas para as cidades por causa da possibilidade de trabalho nas indústrias, no comércio e em prestação de serviços, assim como pelo acesso à saúde, educação e lazer. 317. Atividades econômicas. A região sudeste destaca-se na atividade industrial. Nela estão concentrados diferentes tipos de indústrias, como alimentícia, têxtil, automobilística, mecânica, petroquímica, aeroespacial, siderúrgica, entre outras. A atividade industrial favoreceu a ampliação da rede de transporte na região, que conta com importantes rodovias, portos e aeroportos, facilitando a ligação com outras regiões do Brasil e do mundo. A atividade agropecuária é bastante diversificada e apresenta grande produtividade. A região destaca-se por ser a maior produtora do país de café, laranja, cana-de-açúcar, batata, entre outros produtos. A criação de gado bovino e de corte e leiteiro também tem grande participação na produção nacional. A região ainda se destaca pela intensa extração de minério de ferro, ouro, bauxita e manganês, principalmente no estado de Minas Gerais. Além desses fatores, na região sudeste localiza-se importantes universidades, bancos e centros médicos, como hospitais bem equipados e um comércio muito variado. Página 318, a gente tem atividades. Utilize as informações da tabela para completar o gráfico e depois responda as questões do caderno. Quais informações estão representadas na tabela e no gráfico? Quais são as informações? Produção de cana-de-açúcar, milhões de toneladas. Produção de cana-de-açúcar, milhões de toneladas, 2017. Em qual região brasileira é considerada a maior produtora de cana-de-açúcar e qual é a menos? Então, qual é a maior? A maior produtora de cana-de-açúcar é a região sudeste e a que menos produz é a região norte, certo? Nós temos aqui a tabela e aqui nós temos o gráfico, certo, meus amores? Meus amores, por hoje é só. Amanhã nós temos aula, amanhã quinta-feira a gente tem aula de história, tá bom? Um cheiro grande e até amanhã, se Deus quiser.